Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fabiano, sou professor da disciplina Laboratório de Prática Jurídica em Direito do Trabalho da Universidade Federal do Tocantins e nós estamos ministrando essa videoaula em decorrência principalmente desse período agora de restrição, isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Nós esperamos que esse tempo seja logo abreviado e que logo, logo possamos voltar à normalidade, tanto das aulas presenciais como da vida como um todo, até porque muita gente está sofrendo, não só por uma questão de saúde, também perdas, né, vidas que têm sido perdidas, trabalho, a economia que está em risco, são muitas crises ao mesmo tempo, crise política, crise financeira, e nós aqui diante de tudo isso, não podemos ficar parados, temos que dar continuidade ao nosso trabalho, dar continuidade às nossas aulas, a gente precisa estar em atividade, tá certo? Por isso nós vamos começar a nossa aula aqui online, para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso, ok? Então vamos acompanhar qual vai ser a nossa aula de hoje, pessoal. Vamos lá, dar início, Laboratório de Prática Jurídica. O nosso tema, nossa primeira aula, então, vai ser organização e competência da Justiça do Trabalho. Como é que funciona a Justiça do Trabalho? Quais são as competências? Vamos dar uma aula bem prática, bem objetiva, trazendo aqui cada elemento para que a gente possa compreender. Obviamente, você vai pegar aí o seu material, o seu livro, vai dar uma estudada, vai pegar a Constituição, o CLT, para que você possa, então, ter uma visão mais profunda. Lembrando que esse é um assunto que cai muito em concurso, tá certo, pessoal? Cai provas da OAB, você precisa estar bem focado nesse assunto. Vamos lá. Então, para começar, vamos entender a organização da Justiça do Trabalho. Ela é composta de órgãos, tá certo? Vamos para a gente ajudar para você entender bem isso aqui, eu vou trazer um exemplo que eu achei muito interessante, pessoal. Olha aqui, não sei se você gosta de futebol, se entende de futebol, né? Mas na linguagem futebolística, os técnicos têm muitos esquemas, né? E aí o esquema que nós vamos ter aqui, que vai dar certinho aqui com a Justiça do Trabalho, é o nosso esquema 3-5-2, tá certo? 3-5-2. É uma forma de você lembrar dessa estrutura. 3, porque nós vamos ter 3 órgãos, tá certo? 3 órgãos da Justiça do Trabalho, ok? 3 órgãos. Desses 3 órgãos, um deles é o TST, que é a instância superior. E o TST, essa instância superior, tem 5 órgãos. 5 órgãos, ok? E desses 5 órgãos, 2 são aqueles que atuam junto, né, ao lado da Justiça do Trabalho, que trabalha ao lado do TST, entendeu? Então, com esse esqueminha aqui, você vai lembrar da estrutura principal, básica da Justiça do Trabalho. Então, vamos lá, o que eu falei primeiro de 3 órgãos. Quais são eles? Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é a instância superior, o Tribunal Regional do Trabalho para os recursos e os juízes do trabalho, tá? E aqui, gente, onde nós vamos encontrar essa base, a fundamentação está na Constituição Federal, que tem a estrutura da justiça, né, do trabalho, no artigo 111, diz lá, são órgãos da Justiça do Trabalho, exatamente esses, o TST, o TRT, e os juízes do trabalho. A gente tem que ficar muito ligado, muito focado nas pegadinhas dos concursos, ok? E uma das pegadinhas do concurso, você vai poder notar aqui, é justamente sobre os juízes do trabalho. Por quê? Porque eu falei aqui que os juízes são órgãos, e aí de repente isso vem numa prova, você não está lembrado, e aí você vai dizer assim, mas juízes são órgãos, eles são pessoas físicas, ok? Mas o que nós temos que atentar, pessoal? Temos que atentar ao seguinte, que a Constituição, ela diz exatamente que os juízes são órgãos da Justiça do Trabalho. Então, por que vamos chamar de órgão? Porque assim prescreve a Constituição Federal, ok, pessoal? Então, essa seria uma pegadinha que você não vai cair com certeza, tá bom? Bom, o artigo 112 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que a lei criará varas da Justiça
do Trabalho, ou seja, você poderia dizer, mas professor, então, eu não poderia falar várias da Justiça do Trabalho? Lembrando que poderia, mas o texto na Constituição de 88 trouxe juízes do trabalho, ok? Então, criará varas da Justiça do Trabalho, que é exatamente onde atua, é a área de jurisdição do juiz do trabalho, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, onde não houver aí, certo, juiz, vara da Justiça do Trabalho, nas comarcas que são abrangidas por sua jurisdição, poderá ser atendido pelo juiz de direito, mas o recurso cabe ao TRT, ok? O que mais que nós vamos destacar aqui? Então, agora, a gente vai começar a trabalhar sobre o Tribunal Superior do Trabalho. Lembrando dos 3 órgãos, então vamos começar pelo o primeiro órgão, que é o TST. O Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância maior, a instância superior da Justiça do Trabalho, tem sede em Brasília e ela tem jurisdição em todo o território nacional. O TST é composto por 27 ministros, tá certo, gente? Ó, então aí começam aquelas pegadinhas. Quantos juízes? Juízes do TST são 27 juízes. E como é que eles são escolhidos? Esses juízes eles são escolhidos, primeiro, é a Constituição Federal que vai delimitar, lá no artigo 111, 111A, e também a CLT no 690. E quais são os critérios para a escolha desses juízes do TST? Primeiro, é que eles são brasileiros, e aí se você for ler ao 111A, verificar que lá não diz se são brasileiros natos ou naturalizados. O termo é apenas brasileiro. Então, não há que se discutir se é nato, e isso pode ser mais uma pegadinha de prova para você. Se o texto constitucional diz brasileiros, ponto, é brasileiros, tá certo? E aí, mas ele tem que ser maior de 35 e menor de 65 anos, ou seja, tem que ter completado 35 anos e não pode ter mais do que 65 anos. Essa é a primeira regra. Quem que vai nomear? Esse juiz vai ser nomeado pelo presidente da República, mas antes disso, esse juiz tem que passar por uma sabatina, ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal, por quem? Maioria absoluta. Maioria absoluta do Senado Federal seriam 41 senadores, tem que ser aprovado por 41 senadores, são 81 senadores no total, e a maioria absoluta, portanto, é 41 senadores, para que esse juiz possa, então, compor o Tribunal Superior do Trabalho, pessoal. Uma questão aqui que não podemos deixar de observar é que o texto constitucional ele diz que deve ser observado também na Justiça do Trabalho, e você lembra lá do direito constitucional, deve ser observado o 5º constitucional. Quem é que inclui, né? O que está incluso nesse 5º constitucional? Tá? Nós vamos aqui pegar o artigo também 94 da Constituição, que vai explicar, né, conformidade com o artigo 94, que diz o seguinte: vão ser membros do Ministério Público e advogados. Bom, para os membros do Ministério Público, o que se exige? 10 anos de carreira. 10 anos de carreira. Agora, para os advogados, notem que há outros critérios. Um critério um pouco mais qualitativo, né? Que seja de notório saber jurídico, que não dá para se provar, né? Notório saber jurídico, e reputação ilibada, ok? Notório saber jurídico, reputação ilibada, veja que aqui não está em relação ao Ministério Público, e também a mesma exigência com 10 anos de efetiva atividade profissional, ok? E mais um critério aqui que seria uma lista sextupla pelo órgão de representação, no caso de cada um do Ministério Público e da OAB para os advogados, ok? Muito bem, vamos aqui também aqui explicar um pouquinho. Nós já falamos aqui que temos os 27 ministros, e aí nós falamos que temos dois órgãos
que trabalham juntos, né, com o Superior Tribunal do Trabalho, que é, em primeiro lugar, é a ENAMAT. A ENAMAT é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Trabalho, aperfeiçoamento de magistrados do trabalho. Então, assim, não é um assunto que vai cair muito em provas, em concursos, mas para que ela existe? Ela existe para promover os cursos, tanto para os magistrados que estão entrando, como aperfeiçoamento dos magistrados. Essa seria uma função básica da escola. O segundo órgão, a esse sim aqui, é muito importante e vai cair bastante aí nas provas, nos concursos que vocês vão fazer, que é o Conselho, aqui eu abreviei, né? CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual que é a responsabilidade desse conselho? Esse conselho tem uma importância muito grande porque ele supervisiona, acompanha aqui, ó, vou marcar agora, certo? Vamos escolher aqui um vermelho. Veja aqui, ó, ele supervisiona, tem que voltar um pouco, né? Então, ok. Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele supervisiona a parte administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Então, quais são as áreas de atuação desse conselho? Administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Agora, pessoal, olha, anotem isso aqui. Apenas, aqui, ó, muito importante, no primeiro e segundo graus. Primeiro e segundo graus. Não atua no TST. Por que não atua no TST? Porque ele é um órgão de atuação junto, né? De atuar junto com o Tribunal Superior do Trabalho. Se ele atua junto, ele não poderia supervisionar a atuação do próprio do Superior Tribunal de Trabalho, que é a instância superior. Então, ele vai atuar apenas no primeiro e segundo graus, não atua no TST. E aí, outro destaque que eu quero fazer nessa parte é que as suas decisões têm efeito vinculante. Tem efeito vinculante para os juízes de primeiro grau e para os TRTs, tá certo? Bom, pessoal, dentro da questão aqui da estrutura, aqui o quadrinho ele fugiu um pouquinho, mas aqui eu preciso falar sobre a estrutura que está lá no artigo 93 da Constituição. É o seguinte, o tribunal, eu falei que ele contém 5 órgãos. Eu já falei dos 2 que são os especiais, que trabalham junto, e aí vamos retomar aqui um pouquinho para entender os 5 órgãos. Quais são eles? Dentro dessa estrutura do TST, você vai ter o Tribunal Pleno. Esse Tribunal Pleno aqui, então, seriam todos os 27 juízes do TST. Os 27 juízes do TST compõem, então, o Pleno do Tribunal. O segundo seria um órgão especial. O que seria esse órgão especial? Imagine aí numa turma que dentro da nossa turma nós escolhêssemos aí uns 10 alunos para representar a turma e falar em nome da turma. Seria um órgão especial da turma falando em nome da turma. Então, o órgão especial seria uma parte do tribunal que vai poder representar o tribunal pleno. Até porque os juízes do TST, eles são muito ocupados, vão ter muitas atividades